Pessoal, muito bem-vindos a esse momento. Eu, Israel Leal, jornalista, consultor de marketing político. Aqui está o meu amigo e também jornalista, consultor também de marketing político, Jefferson Rodrigues. Eu falando aqui de Recife, Jefferson falando de Juiz de Fora. E a gente vai bater esse papo hoje sobre campanha eleitoral, né, Jefferson? O que é que a gente tem notado, né, Jefferson? Que tem muita gente ainda que está entrando na disputa, candidatos, né, pré-candidatos, que ainda não fazem ideia da dimensão total do que é uma campanha eleitoral de verdade. Jefferson, muito bem-vindo, tá? Estamos aí, Israel, para a gente tentar trazer um pouquinho de luz para as pessoas nessa dinâmica, né? Entendendo como organizar, entendendo como uma campanha eleitoral se estrutura. É muito comum, talvez você que esteja nos assistindo, às vezes você está aí com uma pré-candidatura ou tem no seu planejamento para o futuro colocar uma candidatura na rua e recebe convite de partidos, né? Isso também é muito comum. Se integra, bota uma candidatura. E as pessoas vão para um processo eleitoral, às vezes, sem ter essa noção do que é, de fato, uma campanha eleitoral, do tamanho das necessidades, né? Da organização, da comunicação, do financeiro, enfim. Então, esse nosso primeiro bate-papo aqui de uma série, eu acho que vamos desmistificar, vamos trazer um pouquinho, de forma mais didática, né, o beabá de uma campanha eleitoral. Perfeito, meu amigo. O que é que a gente precisa, então, ter no radar, né? O primeiro passo. Alguém decide ser candidato, né, ou candidata a algum cargo eletivo, seja por um convite ou não, né? E aí, o que é que essa pessoa precisa entender primeiro, né? Em relação à organização, à estrutura, ao financeiro. Muita gente vai inicialmente pensar na comunicação, né? Então, a primeira coisa que pensa é rede social. Minha rede social. Rede social, né? Preciso ter um perfil, preciso ter seguidores, preciso fazer vídeos. Preciso de uma logo. Precisa de uma logo. E às vezes isso acaba mascarando toda a estrutura por trás de uma campanha que é muito necessária para que a gente... não é só entrar numa campanha, né? Entrar numa campanha pode ser até mais fácil ou não, né? Você precisa de uma legenda para isso, mas você pode entrar numa campanha de qualquer jeito, mas daí a sua campanha ser uma campanha que tem aí uma competitividade aí que possa beliscar aí alguma coisa de resultado, é muito diferente do que você ter uma campanha somente para criar perfil em rede social e dizer eu sou candidato. Não é isso? Acho que, às vezes, essa falta da noção da campanha, ela faz com que, de repente, você aí se coloque, como a gente fala, o carro na frente dos bois. Você dê prioridade ou execute ações que, na verdade, elas não são importantes naquele momento. E aí, você cria uma série de atropelos. E a sua campanha já entra num ritmo de uma desorganização e uma coisa vai puxando a outra e quando você vê, sai até de controle. Ou então, em alguns momentos, você vai ter um choque de realidade quando você descobre, opa, mas uma campanha é isso aqui, eu não fazia ideia. Então, vamos nessa troca aqui, Israel. Decidi, me filiei a um partido político e vou estrear numa disputa eleitoral. Eu preciso de equipe? Só você parar para pensar, né? Tem que nem o Thundercats, né? O olho de Tandera, a visão além do alcance. Não enxergue o momento atual, faça uma visão que retroceda aí todo o caminho que você vai ter do dia do voto até hoje, quando você está entrando na disputa. Olha, você vai precisar conversar com as pessoas para você conseguir voto, né? Você precisa conversar com as pessoas. Como é que você vai conversar com essas pessoas? É na rua? É na rede social?
Você vai ter algum amparo do partido para fazer, de repente, por mínimo que seja, um VT para o horário eleitoral, um áudio para o horário, para a guia do rádio. Você precisa primeiro entender como é que você vai falar com as pessoas para pedir o voto delas lá na frente. Não estou dizendo que você tem que pedir voto agora, tá? Tô pedindo para que você pense como é que lá na frente você vai pedir esse voto para essas pessoas. Então você vai dar conta sozinho de criar todas as suas postagens na rede social, fazer o impulsionamento dessas postagens, gravar e editar vídeo, criar roteiro, criar texto, criar arte, só falando de rede social, tá? Você vai ter condições de repente, receber aí 20 mil santinhos do partido. Você sozinho vai ter condições de distribuir esses 20 mil santinhos. Provavelmente esses santinhos vão se perder, né? Se você sozinho botar na cabeça que você vai fazer isso sozinho, isso vai se perder. Beleza, já estou falando aí de comunicação, de marketing, de entrega. A resposta lógica é não, que você não vai conseguir fazer isso sozinho, tá? Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você vai precisar ter gente. Para você ter gente para lhe ajudar nisso, você precisa fazer processo de contratação, entender quem são as pessoas que podem trabalhar com você, ter um fluxo aí de pagamento, de nota fiscal, de recibos. Então você vai precisar, muito provavelmente, também de alguém no administrativo, algum contador, algum advogado que vai lhe ajudar tudo isso, até porque você precisa, depois da eleição, prestar contas de tudo. Você na correria de uma campanha eleitoral, você não vai conseguir organizar tudo isso, você sozinho, organizar notas fiscais, recibos, de uma forma que depois você vai conseguir prestar contas facilmente. Então, só aí que eu falei, né, Jefferson, de uma forma muito grosseira até, para você entender uma estrutura, você já entende que você precisa de pessoas, precisa de uma equipe. O tamanho dessa equipe, lógico, vai ser de acordo com o tamanho do seu projeto, né? E aí a gente vai precisar entender o seu projeto para que a gente possa montar essa equipe, saber quem são os atores que a gente precisa colocar nessa equipe para que o projeto flua. Então, primeira resposta é essa. Sim, você precisa de uma equipe, só não sabe ainda qual equipe você precisa, mas se você vai precisar de uma equipe, você vai precisar. E aí eu acho interessante, principalmente para você que está começando, que está iniciando, está entrando na política, parte por um basicão, que é o quê? Pega um papel, um caderno, faz uma listinha de pessoas do seu círculo, ou pode ser até da sua família, do seu círculo ali de trabalho, de repente do seu projeto social, enfim, faça uma listinha de quem vai estar contigo de verdade na campanha. Não, essa pessoa vai... Se você não tiver certeza, bota até uma interrogação na frente para você confirmar depois. Mas tenha pelo menos isso. Quem vai estar comigo de verdade, para valer, vai arregaçar a manga comigo. Algumas dessas pessoas que talvez não vão ter custo financeiro, elas vão estar contigo pela parceria, sim, elas podem ser pessoas que vão ajudar nisso. Elas podem fazer parte da sua equipe. Qual que é o ponto aqui que eu vou chamar atenção? Não coloca como coordenador de campanha alguém que nunca coordenou uma campanha. Se você não tem noção de uma campanha, não ponha para coordenar ela alguém que também não tem uma noção. Então, o ponto é, eu não tenho dinheiro para contratar isso tudo. Ok, a gente sabe. Projetos de vereador, por exemplo, às vezes muito pequenos, não vai ter isso. Mas, pelo menos, veja quais são os pontos, os cargos estratégicos que eu preciso de know-how, eu preciso de conhecimento, eu preciso de experiência. Quais os que eu não preciso e que eu posso contar com amigos e familiares. Então, pelo menos faça essa distribuição. Você não vai chamar a sua esposa, o seu esposo, não sei, para cuidar do jurídico da sua campanha se ele não é advogado, correto? Exatamente. Portanto, o raciocínio é esse. Pense no que aqui eu preciso de alguém que saiba o que está fazendo. Aqui eu posso ter um amigo. Aqui eu posso ter um parente. Alguém que vai me ajudar a distribuir. Alguém que vai me ajudar a adesivar carro. Então, tenha pelo menos na sua organização
entre amigos, voluntários e profissionais, uma clareza do quê? Quais são as áreas da sua campanha que precisa de profissional formado, de profissional gabaritado e, principalmente, gente, profissional que já tenha atuado com campanha. Só para encerrar essa dica para vocês, eu tenho muita experiência em campanhas em que eu entrei na campanha e a coordenação era uma pessoa que caiu de paraquedas ali. E ela não sabia coordenar uma campanha. Ela não tinha noção nem da organização política direito. Eu já tive muitas campanhas e falei assim, olha, você é um marqueteiro, Jefferson, mas aqui esse sujeito vai coordenar a comunicação. Esse sujeito vai resolver as questões para você. E esse sujeito nunca tinha feito uma campanha na vida. Ele estava me coordenando. Então, assim, você vai ter ruído, as chances do seu projeto ter problema e desandar são muito grandes, porque as pessoas não têm experiência. E campanha política, para eu encerrar a fala nesse momento, é um projeto que você se dedica. Você dá sua cara a tapa em santinhos, em vídeos, em rede social. Você está aparecendo na sua cidade, no seu estado. Você não quer passar vergonha. Quer? Não quer. Então, toda essa organização evita também isso, que você passe vergonha, que o projeto da sua vida, o projeto que você dedica o intervalo de tempo ali com financeiro, com tudo, que esse projeto seja bem sucedido. Talvez você não ganhe, mas você saia com um bom capital político. Talvez você não ganhe, mas você pegue uma primeira suplência. Talvez você não ganhe, mas você seja chamado para uma secretaria. Você saia pronto para uma próxima eleição. São cenários. Mas para isso você vai ter que ter essa organização que a gente está falando agora. A organização é tudo, Jefferson. Assim, um projeto eleitoral, ele precisa ter organização, ele precisa ter planejamento mínimo para que as coisas aconteçam. Veja, a gente nem entrou ainda em planejamento de comunicação, que é a nossa área de fato, mas de organização geral. Então, é muito importante se criar, por exemplo, um organograma, né? Quem é que faz o quê? Quem é que toma a decisão? Olha, um dos grandes pontos é esse. Não crie um conselho com todas as pessoas que estão na campanha para tomar decisão, porque vira bagunça. Não crie um grande grupo de WhatsApp com todas as pessoas da sua equipe para tomar decisão ali, vira bagunça. Então, minimamente, tá? Você tem um núcleo duro ali feito pelas lideranças. Abaixo do núcleo duro você tem você que é o candidato, depois você tem algumas coordenações. E aí a gente pode colocar aí jurídico, coordenação de comunicação, contábil, né? Coordenação contábil, coordenação política, coordenação administrativa. Você precisa ter todas essas coordenações? Talvez não, talvez você não tenha nem condições de ter todas elas, mas você pode condensar. De repente você tem um amigo que é contador e ele também pode fazer a parte administrativa, né, de contratos, de compras, e aí junta tudo numa só. Se for um advogado também muito organizado, ele pode lhe ajudar muito, mais do que somente no jurídico. Mas você precisa ter essas lideranças, tá, que vão formar um núcleo duro aí com você para tomar as decisões. O que está abaixo disso são pessoas que vão contribuir, mas não são pessoas do trato decisório, para não se tornar... Olha, campanha eleitoral, a gente tem pouquíssimo tempo para trabalhar, então se a gente perde muito tempo debatendo o que é que vai... se a gente vai ir na rua da esquerda ou na rua da direita, se a gente vai postar às 14 horas ou às 18 horas, se a gente vai usar uma camisa com gola ou sem gola. Se a gente perder muito tempo com isso, a gente acaba não fazendo o essencial para que você possa ter algum tipo de sucesso nas urnas. Então, essa organização, esse organograma, talvez seja um passo aí fundamental para você organizar isso. Eu vou complementar rapidamente o ponto do Israel. Quando ele fala em organograma, eu vou ser até um pouquinho mais duro aqui na fala, que é o seguinte... A hierarquia, você vai ter que ter uma hierarquia muito clara na campanha. Mas a minha campanha é democrática. Ok.
Só que o democrático, dentro de uma estrutura de organização de campanha, tem horas que ele vira bagunça. Por quê? Se você tem 10 pessoas, 10, e você quer mostrar a logo, eu vou num detalhe, a logo para as 10 pessoas, cada uma vai ter uma opinião diferente e você nunca vai chegar na logo final. Isso é clássico. Se você tem a sua foto de camisa verde aqui, ó, minha foto de camisa verde, que é a foto oficial, mostrar essa foto para as 10 pessoas, cada uma vai dar um palpite e no fim você não vai escolher, se bobear ainda vai sair indeciso. Então, hierarquia. Hierarquia, em algum momento de uma campanha eleitoral, alguém vai ter que ser o malvado, o policial malvado. Alguém vai ter que ser o sujeito que vai falar grosso e dizer, é isso e acabou. Senão, não sai. E aí, eu já tive uma campanha em que se perderam 3 dias decidindo itinerário de uma carreata. Você tinha que pedir autorização, você tinha que comunicar a justiça eleitoral, você tinha que fazer divulgação, você tinha que... Mas você não fazia nada disso o tempo passando, porque não se acertava o itinerário em que a carreata ia percorrer. Por quê? Muitas pessoas opinando sobre o que era mais importante. Não, tem toda a razão, realmente. Então, assim, determinar um organograma, uma hierarquia clara, ela ajuda você a não perder tempo, tá? Então, tempo é uma coisa que a gente não tem já nesse período aqui, daqui para a eleição. Então, eu acho que é um passo fundamental para você começar. E aí, para você entender quem é que está com você ou não, vai uma dica muito prática, tá? Junta aquelas pessoas que na sua cabeça, são pessoas que estariam dispostas a te ajudar, que estariam dispostas a entrar no teu projeto com algum tipo de participação. Pô, junta esse pessoal num churrascão no final de semana. Marca agora, o final de semana chegando, marca um churrasco, chama essa galera. Essa galera chega lá, você para um momento o pagode e conversa com eles. Olha, eu aceitei um desafio, eu tô entrando na política e eu tô entrando para tentar resolver essa dor aqui do nosso estado. Eu sei que é difícil, mas sei também que se vocês estiverem comigo, a gente pode chegar longe nessa disputa. Feito isso, pergunta para esse pessoal. Gente, quem aqui tem mais de 1 hora para me dar durante um dia para me ajudar nesse meu projeto? Provavelmente vai levantar 3 pessoas, mais de 1 hora. Então, mas anota essas pessoas e faz a separação. Essas pessoas aqui vão me dar mais de 1 hora. Você pode até ser mais ousado. Quem pode entrar de forma integral na minha campanha. Pouquíssima gente deve aparecer. Isso é natural, tá? Porque né, pouca gente vai ter disponibilidade para lidar dias inteiros de trabalho na eleição. Mas vai lá, pergunta quem tem um dia inteiro, quem tem 1 hora, quem tem minutos, quem tem meia hora, quem tem 10 minutos. Porque aí você vai ter grupos aí de apoiadores, pessoas que você confia, que conhecem você, que você pode dar missões específicas na campanha. Quem tem um dia todo para estar com você, essas pessoas devem estar na equipe com você, então devem fazer o dia a dia da campanha com você. Quem dá 1 hora, de repente pode virar líder de grupo no WhatsApp, né? É uma pessoa que pode estar ali fazendo um trabalho de grupo do WhatsApp. Quem dá alguns minutos pode ser gente que você vai dar comando para multiplicar, para divulgar conteúdo, para compartilhar conteúdo. Enfim, quem dá horas, você pode levar para uma caminhada lá na frente para entregar santinho, para ajudar na adesivação. Enfim, você vai saber quem realmente está com você e quanto tempo essas pessoas têm para lidar. Você sabendo quem são essas pessoas e os tempos que elas têm disponíveis para o teu projeto, você começa a organizar essas pessoas em mini núcleos aí do seu projeto. Então, isso que você está colocando aí é para uma estrutura mínima de campanha, né? Exato, uma estrutura mínima. Você vai começar hoje do zero. Pô, decidi ser candidato, aceitei o convite do partido, mas não tenho ninguém. Pô, você tem amigos, você tem família. Junta essa galera. Você não tem condição de contratar, de ir montando equipes contratadas. Exato. Você hoje não tem, hoje pelo menos você não tem.
De repente você vai conseguir esse dinheiro, mas hoje você não tem. Então, pelo menos começa a contar com teus amigos, com tua família, pergunta o que cada um pode te ajudar nisso. Lógico, você tendo alguma condição de contratação, isso melhora. Então, é um cenário que vai melhorando, né? Busque ajuda do partido, tá? O partido, geralmente os partidos têm uma estrutura de contabilidade, uma estrutura de advogados. Nem todos cedem isso para o candidato, mas muitos cedem. Então procurem o diretório do partido e entendam o que é que o partido pode lhe dar nesse momento de organização da sua campanha. Deixe isso muito claro. O partido vai me dar isso, isso e isso. Porque aí você vai contar com aquela estrutura que o partido dá. E outra coisa, aproveite, para eu encerrar até meu raciocínio nesse momento, aproveite, tá, a pré-campanha. Não deixe isso se arrastar para até o período eleitoral, porque você não vai ter tempo. E quando você começar lá na frente, seus adversários já começaram há muito tempo. Então você vai começar em desvantagem e muito arriscado de não conseguir, pelo pouco tempo que tem, organizar tudo a ponto de disputar a eleição minimamente aí organizado e qualificado para tentar alguma coisa. Então, aproveite esse momento de pré-campanha para ir atrás dessa organização, para buscar organizar as coisas antes do jogo começar de fato. Esse é o momento que você tem para fazer isso. Seguindo esse raciocínio que o Israel trouxe para a gente aqui, de um modo oficial, pelo Tribunal Eleitoral e tudo, a pré-campanha ela começa no dia 1º de janeiro do ano da eleição. São pouquíssimos os candidatos que lá em janeiro começam a fazer pré-campanha. É o mais indicado? Você já entra em janeiro em pré-campanha. São pouquíssimos. A grande maioria espera fim de janela partidária, porque ainda está em dúvida com o partido e tudo, e vai empurrando. E enquanto isso vai improvisando a comunicação, principalmente do jeito que dá. Aí vai chegando junho, acorda, opa, eu preciso. Mas então Israel colocou um ponto, eu entendo claramente, você não tem condições nem financeiras de bancar um projeto desde janeiro. Mas nada impede que você comece a conversar, por exemplo, com estrategistas, para você já ter acordos firmados. Quanto mais em cima da hora você deixa, menos profissionais bons estão disponíveis. Aí você vai ter que ir com fim de feira. Então, nada impede que você comece a ter essa organização. Olha, vamos firmar, vamos ter um compromisso aí, mas eu só consigo a partir de junho, por exemplo. É importante você ter isso. Quem vai te apoiar? Se você está vindo candidato a deputado estadual, por exemplo, você vai fazer dobrada com algum federal de mandato que, de repente, pode te ajudar a ter voto? Você vai deixar para conversar com esse cara quando? Quando ele já estiver fechado com todo mundo? Você está restrito ao seu município, você é um vereador do seu município, vereador da Zona Norte. Você sequer tem voto na Zona Sul da sua cidade. Olha a expansão que você precisa fazer territorial. E os municípios vizinhos que você também precisa de voto. Você tem vereador parceiro, prefeito. Isso são conversas que você não pode deixar para agosto, para julho. Na organização da sua campanha, você tem que ter apoiadores que vão ajudar a amplificar o seu projeto, amplificadores políticos. Você vai precisar ter amplificadores de organização social, lideranças comunitárias, ONGs, dependendo do que você defende, associações, sindicatos, enfim. Quem vai estar contigo? Ou você é um candidato que está sozinho? Isso tudo impacta no planejamento da sua campanha. E quando você deixa isso para junho, julho, agosto, o cara que está vindo para a reeleição já te engoliu. O cara que está mais bem organizado já te engoliu. Você não vai conseguir... E aí você vem com um projeto que eu chamo de projeto caseiro. Uhum. E que, de repente, você não consegue nem sair direito do seu bairro, às vezes, da sua região ali. Então, a gente fala de organização, o Israel colocou aí, pontuou muito bem a questão da organização de pessoas, de quem faz o quê, mas não se esqueça também dessa organização territorial. Quem está contigo, para além
do trabalho no dia a dia da campanha. Quem está contigo de apoio político? Quem está contigo de apoio de organização social? E como você vai chegar em outras cidades? A gente está falando de uma eleição de deputado, muito difícil você se eleger com os votos só da sua cidade, a menos que você esteja numa capital ou numa região, numa cidade polo muito grande. Com certeza tu vai precisar de furar bolha, vazar para a região. E aí, como é que você vai fazer isso? Porque muita gente, quando a gente fala não deixar para a última hora, nada disso você consegue organizar em uma semana, em 15 dias. São negociações, são ajustes. E para quem tem mandato e está vindo para a reeleição, eu conheço deputados que eu acompanho e que eu ponho a minha mão no fogo hoje que eles não vão ser reeleitos. Por quê? Porque se dos 4 anos de mandato você também não fez um bom trabalho ali de comunicação, de posicionamento, você não vai recuperar isso agora no período eleitoral. Isso. Alguém provavelmente já roubou o seu espaço junto ao eleitor. Então, quando a gente fala em organização, olha quantos núcleos a gente já, né, Israel, vazou aqui, de pessoal, de apoio político, de territorial. Detalhes. E muitos pré-candidatos, muitas pessoas, principalmente que estão começando na campanha, na política hoje, não têm essa dimensão, essa visão macro da organização de uma campanha eleitoral, né? Exatamente, Jefferson. Então, já a gente caminhando para o final, eu acho que para quem está começando agora, parar para organizar a campanha, você entender, por exemplo, você precisa entender quanto de dinheiro você tem para poder investir na campanha. A gente vai falar do financeiro, mas nessa parte de organização precisa entender quais são meus recursos. Pode vir alguma coisa do partido? Quanto? Você precisa entender se você vai ter alguma coisa. Questão do território, como o Jefferson falou, vou precisar me deslocar para muito longe, nos arredores aqui do meu município, é só no meu município, tudo isso precisa estar bem planejado. Pessoas, você não vai a pé, né? Você não vai a pé, lógico. Então, assim, você precisa pensar nisso. Campanha eleitoral não é aventura, tá? Não é aventura, porque você se aventura na campanha eleitoral, olha, eu já vi muita gente sair praticamente maluco, tá? De campanha eleitoral. Ou maluco, perdeu o juízo, ou perdeu tudo que tinha de dinheiro, porque saiu colocando dinheiro. Né? Colocando dinheiro que não tinha, ou se desfazendo de suas coisas para colocar na campanha. Aí sai endividado, sai falido de uma eleição, sem estratégia. E pessoas que o que é mais comum, né? Que invertem as prioridades. E aí isso traz fatalmente a falha, né? O insucesso do projeto. Tudo isso se resolve com planejamento, com organização prévia. Então, para agora, mesmo que você já tenha começado de forma atabalhoada, para agora, tira 2 dias só para pensar em organização. E aí retoma. Porque senão há uma chance muito grande de você estar perdendo dinheiro, fazendo investimentos que não vão ter retorno, e até perdendo tempo, né? Investindo seu tempo num projeto que pode não dar retorno. Então, organização, a partir de já, é importantíssima, é fundamental para qualquer projeto. Nosso próximo vídeo, nosso próximo bate-papo aqui, a gente vai falar, a gente vai ampliar essa organização de campanha partindo para o lado financeiro. Quanto custa uma campanha? O que você tem que ter em mente de grana para uma campanha eleitoral? Então, fica ligado aí para o nosso próximo bate-papo. E eu vou aproveitar para fazer um reforço aqui, uma publi, né? Mas se você precisa de orientação, organização para a sua campanha, aqui se somar, eu e o Israel vai dar mais de 40 anos de experiência na área. Campanhas, né? A gente tem aí de pequenos, médios, grandes e capitais, então a gente tem experiência em toda essa área. Então, chama a gente, na descrição aí do vídeo tem os e-mails, os telefones de contato, para tirar alguma dúvida, para ter uma consultoria básica, mas não deixe de lado essa organização
para você não sair mal, para você não sair estressado e para você não ter uma campanha que se torne, na verdade, um problema para você. E fica de olho aí, próximo bate-papo nosso para o financeiro de uma campanha eleitoral. Vamos lá. Pessoal, deixa aí tua curtida, né? Comenta aqui o que é que você achou dessa aula, se tua campanha já tá organizada minimamente, e vamos embora. Se inscreve no canal também, né? A gente vai estar postando aqui esse vídeo nos nossos canais. Se inscreve nos nossos canais para dar essa força também nas nossas inserções aí no YouTube, tá bom? Pessoal, obrigado Jefferson, a gente volta no próximo vídeo então. Até mais.